guardamos. Tantas coisas nós temos para oferecer a Deus, palavras, expressões, a nossa vida. Glória a Deus. Podemos contemplar isso neste momento com a nossa igreja batista aqui em Cabo e Coab, celebrando ao Senhor com a palavra, mas celebrando ao Senhor também com as expressões, através da linguagem brasileira de sinais. E você que não nos escuta, mas nos assiste nesse instante e consegue adorar conosco, celebre ao Senhor uma canção de amor. Aleluia. Uma canção de amor eu tenho para te dar, a Jesus. Declare uma canção de amor. Uma canção de amor eu tenho para te dar, a Jesus. Uma expressão de amor, uma expressão de amor eu tenho para te dar. Quantas palavras de amor eu tenho para falar, a Jesus. Declare: quanto mais te conheço, quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Oh Deus, nós queremos te dar tantas coisas, muitas vezes nem sabemos como fazer. Nós te pedimos nessa hora, abre o nosso coração e o nosso entendimento para darmos a ti o nosso melhor, o que temos e o que somos, as nossas vozes, as nossas expressões, tudo que somos, Senhor, para ti. Aleluia. Declare uma canção de amor. Uma canção de amor eu tenho para te dar, a Jesus. Adore a Ele nesta hora na sua casa. Uma canção de amor eu tenho para te dar, a Jesus. Onde você estiver, eu adore uma expressão. Uma expressão de amor eu tenho para te dar. Quantas palavras de amor eu tenho para falar, a Jesus. Quanto mais te conheço, quanto mais te conheço,
A honra, a glória, o poder ao Rei dos Reis. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome de Jesus, por mais essa oportunidade que nós temos hoje de estarmos cultuando ao Senhor. Nós aqui e cada um nos seus lares. Convido os amados a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do Evangelho escrito por João. Nós vamos ler os versículos do 15 ao 21. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos do 15 ao 21. Diz assim o texto: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, ou seja, ficar cheio de bolhas, agitado por um vento rijo que soprava, um vento muito forte. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, ou seja, cerca de 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque nós estamos aqui. Nesta hora, nos abre o entendimento da Tua palavra, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós através dela. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos passando, não é novidade mais para ninguém, por um período de crise mundial, onde não só nós cristãos, mas toda a humanidade aguarda uma vitória. É natural em momentos como esse, de crise, que nós sejamos confrontados com as nossas limitações, que as pessoas, de um modo geral, fiquem mais sensíveis e abertas a Deus. Dia desse eu vi alguém postar numa das redes sociais, dizendo assim: agora está todo mundo postando versículos bíblicos. Isso é sinal que o pessoal está mais afeito, vamos dizer assim, à palavra de Deus. Nós, que segundo o apóstolo Paulo escreveu, que vivemos, andamos por fé e não pelo que nós vemos, nós estamos aguardando essa vitória da parte de Deus. E as nossas vitórias em particular, nas nossas lutas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida em particular. A fé que nós temos é que nos dá essa certeza. Mas, e aí, quando a vitória chegar? E aí, quando nós conseguirmos superar o momento difícil, como é que seguiremos as nossas vidas? No texto que nós acabamos de ler, há um relato na vida dos discípulos de Jesus em um momento pós-vitória. Eles haviam passado, no início do capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, por um momento de grande tensão. Eles estavam no monte com Jesus, havia uma grande multidão, e eles não tinham como alimentar aquela grande multidão. Momento tenso. Mas, naquele momento, eles viram Jesus transformar a situação, resolver aquela situação de uma maneira maravilhosa. Da mesma forma que nós esperamos a intervenção maravilhosa de Deus, não só nesta crise mundial, como nas crises, nos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E nesse texto, nós podemos extrair alguns ensinamentos desse período pós-vitória, que nós podemos aplicar em nossas vidas nos períodos pós-vitórias que nós viemos a passar. A primeira lição: não podemos deixar que a vitória mude o nosso foco.
Voltemos ao versículo 15 que nós já lemos. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, quando percebeu que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes estava sendo mal interpretado pelas pessoas que ali estavam, porque Jesus havia feito aquele milagre com o intuito de alimentar a multidão, de não deixá-los com fome, já que eles foram para ali atraídos pelos seus ensinamentos. E ao mesmo tempo Jesus já estava preparando eles para a mensagem do dia seguinte, onde ele iria dizer que ele próprio era o pão da vida. Então Jesus fez aquele milagre para uma necessidade do momento. Ele demonstrou e manifestou o seu poder para aquele fim. Não foi com o intuito de se autopromover, como que alguém que quisesse se candidatar a alguma coisa para mostrar que era bom para as pessoas. E aí Jesus percebeu isso. João não relata. Essa mesma história ela é contada por Mateus e Marcos nos seus evangelhos. Mas Mateus, lá no capítulo 6, ele relata que Jesus dispersou a multidão e depois se retirou para o monte. O que Jesus costumava fazer no monte? Orar e buscar o auxílio do Pai. Não há registro da oração que Jesus fez ali no monte, até mesmo porque ele estava sozinho. Mas nós podemos imaginar o que ele deve ter conversado com o Pai. Ele deveria ter pedido ali para que os homens entendessem que o reino dele não era político, mas era um reino espiritual. Ele também poderia estar orando para que Deus abrisse os olhos daquela multidão e que eles viessem a buscá-lo por aquilo que ele é e não apenas pela bênção que ele poderia oferecer. Mas ele também poderia estar orando ali para que ele não viesse desviar o foco da sua missão. Ali, naquele momento, se deu mais uma tentação sofrida por Jesus. Jesus já havia sido tentado lá no deserto pelo diabo. E ali novamente ele estava sendo tentado, porque a multidão cercou e queria arrebatá-lo para proclamarem Jesus rei dos judeus. E aí, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 diz, Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. O inimigo não pôde e nem pode impedir nenhum milagre de Jesus, mas ele utilizou o próprio milagre que Jesus havia feito para tentá-lo, colocando a multidão com o intuito de arrebatá-lo para se tornar rei. Paulo e Barnabé, na igreja primitiva, sofreram o mesmo tipo de tentação. Em determinado momento, numa cidade chamada Listra, esse relato é do texto de capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Nos versículos 12 e 13 é um relato assim, que a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo chamavam Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Ora, Deus ali naquele momento havia curado um homem coxo através de Paulo e Barnabé. E as pessoas já estavam querendo sacrificar animais, oferecer sacrifícios ali a Paulo e Barnabé, como se eles fossem Júpiter e Mercúrio. A lição que nos traz esse texto é que nós devemos ficar atentos, mais ainda em momentos de glória, porque a tentação pode vir como um brinde, da forma como veio para Jesus. Segundo ensinamento que nós podemos aprender com este texto, é que não é a vitória que nos dá segurança, mas o Deus que nos dá a vitória. Leamos os versículos do 16 ao 19. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar,
e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mais uma vez, João não relata, mas Mateus e Marcos nos seus evangelhos relatam que os discípulos pegaram o barco para ir embora, a mando do próprio Jesus. Jesus que disse a ele: vão à frente que eu vou dispersar a multidão. E aí nós podemos imaginar o que eles conversavam naquele barco. Filipe, um dos que ali estavam, ele havia sido interrogado por Jesus lá no monte. Jesus disse: onde compraremos coisas para comer? Imagina que momento tenso. Filipe passou, mas ali naquele momento no barco ele já poderia estar compartilhando com os demais apóstolos, dizendo: ora, foi um momento muito tenso, mas como foi maravilhoso ver Jesus multiplicar os pães e os peixes daquela maneira. E aí eles estavam num momento de êxtase, conversando entre si. Mas de repente o clima descontraído ficou tenso. O cenário mudou. Aqueles que momentos atrás estavam sendo abastecidos e supridos por Deus, agora se encontravam num barco, no escuro, no mar agitado, longe da costa, porque eles já tinham navegado cerca de 6 quilômetros. Portanto, eles estavam distantes da costa. E como se já não bastasse esse cenário tenso, eles olham para o mar e veem um homem andando por sobre as águas. Mateus e Marcos, nos seus evangelhos, relatam que eles pensaram que Jesus era um fantasma. E aí a segurança sentida na provisão ali naquele monte, onde ocorreu a multiplicação dos pães e dos peixes, foi totalmente esquecida. Nenhum dos apóstolos parou para dizer assim: espera aí pessoal, vamos lá, vamos pensar. Há momentos atrás nós estávamos numa situação sem saída, e Jesus mudou o quadro. Da mesma forma agora, nós vamos colocar nossa confiança em Deus, que Ele vai nos livrar dessa situação aqui também. Nenhum dos discípulos teve essa atitude, até mesmo porque Jesus não estava no barco. As bênçãos não podem nos proteger, mas o Deus que nos abençoa, este sim. O pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, ele chega a dizer que nós devemos ter cuidado com a ressaca de uma grande vitória, porque nós nunca somos tão vulneráveis como depois de uma grande vitória. As vitórias de ontem não são garantia das vitórias de hoje. Os discípulos tinham presenciado um milagre de Jesus lá, mas logo em seguida, no mesmo dia, num aperreio, vamos dizer assim, que eles estavam passando lá no barco, eles já ficaram possuídos de temor. Da mesma forma que o profeta Elias, em um momento do seu auge espiritual, Elias prevaleceu no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Mas logo em seguida ele desceu ao vale profundo da depressão, ao ser perseguido pela mulher do rei Acabe, a tal da Jezabel. Os discípulos estavam inseguros porque Jesus não estava no barco. E a nossa segurança deve estar em Jesus e não naquilo que Ele nos dá. Terceiro ensinamento que o texto bíblico nos dá é sobre a importância da presença de Jesus. No mesmo capítulo 6, no versículo 20, o texto diz assim: Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Ao aproximar-se do barco, andando por cima do mar, Jesus percebe que os discípulos estão com medo. E aí Jesus trata logo de acalmá-los. Sou eu, não é nenhum fantasma, não é nenhuma assombração, não é nenhuma imagem da imaginação de vocês.
Sou eu, aquele que multiplicou os pães e os peixes, também é capaz de andar por cima do mar agitado. Não temais, eu estou aqui. E Jesus disse: se não estou aqui, não é como a gente tem visto, quem acompanha o futebol, vê que nos últimos tempos, alguns jogadores, depois que fazem o gol, chega lá e diz para a torcida: calma, eu estou aqui. Depois que fazem o gol. Jesus disse aos discípulos: não temais, quando o mar ainda estava agitado. A segurança que Jesus nos dá é essa: o mar agitado, com ele no barco, tudo está sob controle. É a mesma segurança sentida por Davi, expressa por ele no Salmo 23, versículo 4, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É a mesma segurança sentida por Abacuque em relação ao cuidado de Deus, quando ele relata lá no livro que leva o seu nome, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É essa a segurança que Deus nos dá. É a segurança da importância da presença de Jesus em nossas vidas, da presença de Jesus em nosso barco. É a segurança transmitida pelo próprio Jesus, quando ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A quarta lição que o texto pode nos trazer é a forma que nós devemos receber Jesus. A receptividade necessária por parte dos crentes para Jesus. No versículo 21 do capítulo 6 de João, o texto diz que os discípulos de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Os discípulos simplesmente não receberam Jesus de qualquer jeito, eles receberam Jesus de bom grado. O termo bom grado significa algo que foi aceito voluntariamente, de forma agradável, com muito gosto. Foi dessa forma que os discípulos receberam Jesus. E não há outra forma que nós devemos receber Jesus se não for de bom grado. É dessa forma que tem de ser. O próprio Jesus relata isso. No texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisamos receber Jesus de bom grado, por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode nos dar. Eu sempre uso a figura de um filme antigo. Quem for da minha geração mais antiga vai saber. É um filme que é uma comédia, mas que eu sempre extraio uma lição ali da forma como Jesus quer que nós hajamos em relação a Ele. Esse filme é Um Príncipe em Nova York. E ele conta a história de um homem que é um príncipe africano e que ele, no reino dele lá na África, ele pode escolher qualquer mulher para casar com ele, mas ele quer uma mulher que case com ele amando pela pessoa que ele é, pessoa de qualidades e não pessoa em termos de ser um príncipe. E aí ele sai do seu reino da África e vai para os Estados Unidos trabalhar numa lanchonete para procurar encontrar essa mulher que ame por aquilo que ele é como pessoa. Até que ele encontra e consegue. E aí eu muitas vezes faço esse paralelo da forma como Deus quer que nós o recebamos, por aquilo que ele é: Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único e suficiente para a salvação do ser humano, e não por aquilo que ele pode dar, não pelo pão que ele pode multiplicar, mas por aquilo que ele é, aquele que preenche todo o vazio que nós temos em nossas vidas. Aqueles discípulos, eles estavam supridos do meio de transporte para a locomoção de onde eles precisavam ir.
Eles estavam de barriga cheia porque eles se fartaram do pão que Jesus havia multiplicado há momentos atrás. Mas faltava o principal: Jesus não estava no barco. Por isso, quando Jesus se apresentou a eles, eles receberam Jesus de bom grado. É assim em nossas vidas. Nós podemos estar abastados de tudo, mas se Jesus não for recebido de bom grado, pouca coisa adiantará em nossas vidas. Amados, da mesma forma que Deus permite que nós passemos por lutas, Ele nos concede vitórias. Foi assim com os discípulos. Após a vitória, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles enfrentaram uma nova luta, o mar agitado. E esse episódio revelou que eles não estavam preparados para um período pós-vitória. Então esse texto acende para nós um alerta de como nós devemos proceder nos momentos pós-vitória. As vitórias devem servir para consolidar cada vez mais a nossa fé e a nossa devoção ao Senhor. Por isso nós devemos aplicar as lições contidas nesse texto. Manter o foco na vontade e no propósito de Deus. Entender que a vitória de ontem não nos garante a vitória e o sucesso de hoje. Saber que a nossa segurança está na presença de Jesus em nossas vidas, em nosso barco, e não na vitória que Ele nos deu ontem. E que nós devemos recebê-lo de bom grado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a cada dia com o entendimento da sua palavra e que nós possamos estar vivenciando os seus ensinamentos. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Como foi a sua atitude depois da última vitória que Deus te concedeu? Essa vitória que Deus te concedeu te fez crescer espiritualmente ou te fez baixar a guarda? Como é que você está agora? Como é que está agora você aguardando a vitória da parte de Deus? Jesus está no seu barco? Você tem recebido a Ele de bom grado? Reflitamos e coloquemos estes ensinamentos e essas aplicações em nossas vidas. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muitas vezes em momentos difíceis nós clamamos tanto por Tua vitória, por uma vitória vinda da Tua parte, Senhor, porque nós sabemos que Tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e toda vitória que nós conseguimos, ela vem de Ti. Mas muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos levar pelo êxtase da vitória. Nós deixamos muitas vezes que as bênçãos recebidas nos atrapalhem, até no nosso relacionamento contigo, Senhor. Mas agora nós queremos orar e pedir ao Senhor que não seja assim. Que nós possamos estar preparados para receber a vitória que vem da Tua parte, Senhor. Mas principalmente que nós possamos estar preparados para viver no período pós-vitória, continuando com o Senhor em nosso barco, continuando com a nossa fé edificada, continuando sabendo que do Senhor procede toda vitória e que o Senhor é quem nos abençoa. Neste momento, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, a cada um de nós. E aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que o Senhor esteja neste momento a colocar nos seus corações o desejo deles colocarem o Senhor no barco, receber o Senhor de bom grado em suas vidas, para que o Senhor faça a transformação a cada um daqueles que Te recebem. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.